Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma semana, né? Mais uma segunda-feira de muito estudo. Hoje nós vamos falar sobre efeitos físicos, né? A professora Tereza vai dar uma super aula hoje e vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo, quem quiser me acompanhar, o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E vamos estudar o item 13, mundo de expiação e de provas. Aí quem puder desligar só os microfones nesse período para não dar interferência, tá? No áudio. Então vamos lá. Que vos direi dos mundos de expiação, que vos já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são as provas que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos, as quais são inclinados, são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para ir enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância. E que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolve ao contato de espíritos mais avançados. Vem em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal. Só um momento, gente, que eu estou adicionando pessoas. E porque era uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve, a uma só vez, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, converter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que honra, mensagem de Santo Agostinho hoje, né? Já começando bem. Então, né, irmãos, vamos começar estudando, né? Mundo de expiação e provas, aos quais a gente já está careca, né, de ouvir falar. E por um acaso, uma pequena coincidência, é a morada que a gente habita, né? Nosso planeta Terra é um planeta que está nessa fase, né? De expiação e de prova. E o que isso significa? Primeiro, que esse espírito não é, né, integralmente habitado por espíritos, que aqui ele coloca
que é os espíritos primitivos, que são aqueles que são criados recém saem das mãos do Criador, né? Que são recém-criados por Deus, porque Deus nos cria simples e ignorantes. Isso está no livro dos Espíritos, né? Então, esse nosso planeta ele já é avançado nesse sentido, porque a maior parte dos nossos habitantes vem de outros mundos, né? Nós aqui, muitos de nós somos espíritos, infelizmente, fomos muito rebeldes. Eu me lembrei agora, não sei se alguém já leu Exilados de Capela. É uma obra que explica muito bem, assim, o processo, né? Capela também era um mundo de expiação de prova, tinha os capelinos, os habitantes, quando ele foi se regenerando, e aí tinha os habitantes que ainda estavam rebeldes, vieram para cá, né? Mas é aí quem puder, eu recomendo a leitura. É maravilhosa e dá para entender também esse processo, né? Que acontece no nosso planeta e que vai acontecer agora nessa transformação, nessa transição planetária que a gente está vivendo. Mas a gente tem que ter consciência que nós estamos num planeta, que ele é um planeta escola, ele é um planeta prisão e ele é um planeta hospital. Porque nós somos espíritos que estamos em aprendizado, somos espíritos que ainda temos doenças da alma por causa do nosso orgulho, por causa do egoísmo, as chagas morais que nós carregamos, né? E ele é um planeta prisão porque nós precisamos ainda desse corpo de carne para ser ferramenta, instrumento do nosso espírito, com o objetivo de evoluir. A gente precisa das reencarnações das vindas, né, dessas vidas, existências materiais, para que a gente possa evoluir. Então a gente tem que ter muita consciência que se estamos aqui, florzinha, a gente não é. Claro, nós também temos inúmeros espíritos, e estão vindo também, espíritos mais evoluídos, que têm a missão, né, tem essa amorosidade, tem essa compaixão de ver que são missões importantes para fazer com que a gente acelere esse processo de evolução. Eles sabem que esses espíritos eles têm tamanha amorosidade para compreender que nós ainda somos falhos, mas que somos capazes de evoluir, principalmente através dos seus exemplos, né? Então, assim, essa consciência, a gente tem que ter, assim, bastante maturidade, né? Bastante humildade de compreender que a gente não está aqui à toa, que não houve engano. Ai, meu Deus do céu, por que Deus me mandou para o planeta Terra? Deve ter se enganado o endereço. Não. Não. Todos nós estamos aqui, cada qual de nós, por algum motivo. Se a gente entende que que a gente tem a multiplicidade de existências, né? A pluralidade das existências, que a gente já viveu inúmeras, milhares de encarnações. A gente já veio muitas vezes aqui na Terra, sim, mas a gente também já pode ter habitado mundos mais felizes e, sim, por conta da nossa rebeldia, por conta da gente não se adequar às leis de Deus, a gente foi convidado a se retirar e podemos estar aqui por conta disso. Não estou dizendo que todos nós, porque cada caso é um caso. O texto deixa bem claro, as possibilidades dos tipos de espíritos que vivem no planeta Terra são infinitas. Eu só estou trazendo um panorama, que os espíritos que habitam aqui podem ter vindo de mundos mais felizes, mas que infelizmente por conta das nossas chagas morais, por conta da nossa rebeldia contra as leis de Deus, de se adequar, a gente foi convidado a vir para o mundo de prova e expiação, para que a gente consiga evoluir aqui. Existem inúmeros espíritos de amor pleno, né? de ascensão espiritual muito elevada, que não haviam necessidade de estar aqui, mas estão aqui conosco também, em missão para ajudar nós, a humanidade. Como também temos espíritos, né, que já estão encarnando muitas vezes aqui, né, e que estão ascensionando, estão alcançando
seu estágio evolutivo através das encarnações. Então, as possibilidades são infinitas. Mas uma coisa é certa: estamos aqui porque é necessário. É necessário. A gente precisa curar as chagas morais, a gente precisa aprender a se submeter às leis de Deus e respeitá-las e viver nelas em equilíbrio, né? Então, para isso, a gente precisa vir num corpo de carne, temos encarnados. Gente, algum cachorro tá latindo. Tá conversando, quer se comunicar, o cachorro. A gente precisa, né, da encarnação material, e a gente precisa lidar num planeta aqui. A gente está suscetível ao mal, porque um planeta de prova e expiação, o mal ainda prevalece mais que o bem. A gente precisa lidar com as doenças físicas, a gente precisa da moeda, do dinheiro, do capitalismo para a gente conseguir se desenvolver. Precisamos criar tecnologias mais avançadas, porque isso tudo auxilia no nosso progresso, né? Tudo auxilia a nossa evolução. E com isso a gente vai lapidando o nosso espírito, né? Tudo dependendo da boa vontade que a gente tem, né, em se esforçar, em melhorar, mas ter essa consciência que a gente não está aqui à toa, né? A gente vai passar pelas expiações, a gente vai ter provas. Acho que foi a professora Teresa que falou uma frase que acho que é de Jesus, que fala que no mundo aqui nós não teremos, nós vamos sofrer, agora não lembro bem, mas a gente realmente... No mundo só tereis aflições. Isso, exatamente. A gente tem que ter consciência disso. Agora, qual é a grandiosidade de estarmos aqui e reinventar isso? Porque, embora a gente está no planeta de prova e expiação, embora a gente tenha os flagelos naturais também que o Santo Agostinho coloca, são as doenças, a maldade humana, e a gente ainda tem que lidar com os flagelos naturais, que acontecem, né, que dizimam pessoas. Por acaso também tem algumas pandemias que aparecem também, sabe? Então, assim, a gente está num planeta que a gente vai ter esses desafios. Mas o que importa não é os desafios, porque a gente já tem que ter consciência que eles vão existir. O que importa é como lidamos com esses desafios. Como vamos ressignificar isso? Se vamos continuar sendo imaturos, reclamando da vida e cruzando nossos braços e dizendo que a vida é injusta, ou a gente vai arregaçar nossas mangas e vamos fazer nossa parte, vamos olhar para o outro, vamos fazer o que a gente pode para ajudar o nosso próximo, vamos aproveitar esse momento que a gente está mais recluso em casa para fazer um recolhimento, né, espiritual, emocional, fazer uma autoanálise, botar no papel, ver o que eu posso melhorar, trabalhar. Lembra aquela, eu tenho uma reforma íntima para fazer, sabe? Eu tô adiando. Talvez agora seja o momento, né, daquela reforma íntima começar a acontecer. Isso tudo que está acontecendo, irmãos, todas essas dificuldades, elas não são maldades de Deus ou porque Deus é impiedoso, não. Isso tudo é para o nosso despertar. Isso é um convite que a vida, que o universo, que Deus dá para a gente de despertar. Então, o mundo de prova e expiação, ele vai te trazer inúmeros desafios, mas todos eles é para o seu despertar. Você vai perder um ente querido, é para você despertar e trabalhar o desapego e confiar que existe uma vida após a morte, e que cada um cumpriu sua missão. Eu tô aqui na Terra, vou ter que continuar. O meu irmãozinho, aquela pessoa que eu amava muito, que era meu familiar, que saiu de perto de mim, vai continuar com a missão dele. Passei por uma doença. A doença tá me mostrando que alguma coisa no meu emocional, alguma coisa a forma que eu levava a vida, o meu corpo tava dizendo, alguma coisa não tava legal. Ou é a forma que eu vivia, o que eu ingeria, o que eu bebia, o que eu comia, ou as emoções que eu nutria.
A doença, tudo, se vocês param pra pensar, tudo que acontece pra gente é para despertar. Eu perdi um membro, exercício de humildade, de se mostrar que a gente é capaz de se reinventar, que a gente é capaz... Porque quantos exemplos a gente vê por aí? A gente vê 2 tipos de pessoas que passam por essas... Porque é uma barra, né, gente? Um dia você tá lá, completamente saudável, sofre um acidente, sei lá o que acontece, fica paraplégico ou perde um membro do noite pro dia. Isso é um baque, né? Só que a gente vê 2 tipos. Aqueles que entram na profunda escuridão, no profundo depressão e se colocam como vítimas, e aquelas que reinventam. A gente vê cada exemplo. Tem um rapaz que é palestrante que não tem as 2 pernas, os 2 braços, as 2 pernas, e ele dá palestras no mundo todo de motivação. Palestras motivacionais para empresas, para pessoas, para tudo que é tipo de público. O cara tem um alto astral, um ânimo assim que tu fica... né, que nem eu todos os dias consigo acordar daquele jeito. Então, assim, todas as dificuldades que acontecem com a gente, no mundo de prova e expiação que a gente está submetido, elas são para o nosso despertar. Ah, passei por um divórcio, por uma separação. Algo talvez de aprender aí, uma carência afetiva, uma dependência emocional, ou era uma falta de autoestima. Não estou dizendo que é sempre assim, mas quando a gente analisa cada caso, né, a gente vê que por trás existe coisas que a gente estava negligenciando. A gente não é vítima de nada. Então, todas as dificuldades que a gente passa é para o nosso crescimento, é para o nosso despertar. Então, um planeta de prova e expiação ele tem esse papel muito bem definido. É fazer as criaturas que estão aqui, que ainda insistem em ser mimadas, insistem em ser rebeldes, que insistem em ser imaturas. Ah, não. Nós vamos sacudir a vida desses aí o tempo todo para eles evoluírem. Então, a gente fala muito, né, que a gente está num planeta de prova e expiação, que a gente está num período de transição, graças a Deus, né? E por conta dessa transição que a gente está vivendo, vai haver dificuldades. Por isso que a gente tem que saber que as dificuldades elas vão existir, mas como a gente vai lidar com essas dificuldades, que vai fazer toda a diferença. Mas a gente fala muito de mundo de prova e expiação, mas a gente tem que falar agora, hoje, como um estudo é sobre isso, porque o texto fala, vocês já estão careca de saber. Vocês habitam um planeta de prova e expiação, mas o que é um planeta de prova e expiação? É um planeta que vai trazer desafios, que vai trazer dificuldade. Se você não nasceu numa família complicada, porque acho que aqui quase todo mundo, né? Quem não tem família complicada? Você vai passar por alguma coisa que vai ser pertinente ao teu crescimento. Não tem uma pessoa que nasce e tem uma vida completamente perfeita. Nem os que nascem milionários, os que nascem em berço de ouro. Todos têm os seus problemas. De ordem emocional, ou vai ter de saúde, alguma coisa acontece, porque é onde a gente habita. É necessário. E aí, quando a gente já começa a entender que, então tá, é isso mesmo, tô morando no planeta Terra, sou um espírito que habita esse planeta, prova e expiação. Quando a gente já começa a ter essa consciência, ok, é isso, essa é a minha realidade, a gente pode ter um olhar diferente e dizer, tá, mas o que eu posso fazer agora? Né? Que eu posso e eu tenho o direito de viver num mundo mais feliz. Mas para eu viver num mundo mais feliz, eu tenho que me melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? É uma reforma íntima? É uma mudança de olhar de vida? Mudança de hábitos de saúde? O que for. Todos nós devemos muito fazer essa autoanálise. E não é só um dia, é todos os dias. Sempre estar orando e vigiando. Tem vezes que eu tô aqui na minha casa, eu passo por alguma situação no ambiente familiar, tem vezes que eu fico orgulhosa. Eu super soube lidar bem com aquela situação. Às vezes eu escorrego, às vezes eu perco a estribeira, às vezes eu falo uma coisa super infeliz, eu falo, poxa vida,
Mas eu estou aqui exatamente para isso. Então eu reflito, tá, amanhã é outro dia, vou fazer diferente. A gente vai errar ainda. Porque se a gente não errasse mais, a gente não estava aqui. Ou estaríamos por uma atitude mais missionária. Mas já que a gente não é, aqui ninguém é missionário, aqui é todo mundo igual, nesse sentido. Então a gente está aqui porque a gente vai errar. Mas a gente tem o dever de querer sempre acertar. De querer sempre, não, então tá, eu errei, admito, eu sou humano, mas eu vou amanhã tentar fazer diferente, eu vou pedir desculpa para quem eu tenho que pedir, eu vou rever as minhas atitudes e vou tentar fazer diferente. Então, é essa consciência, né? Um mundo de expiação e prova, a gente está submetido a doenças, a pandemias, a desastres naturais, a violência, a maldade. Mas e aí? A gente vai fazer o quê? Então a ideia é cada um de nós fazer a nossa parte. Se a gente já fizesse, cada um de nós, se a gente já fizesse um pouquinho, gente, um pouquinho. Se a gente já fizesse dentro do nosso lar, tudo que a gente conversa aqui, tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, o mundo já ia estar muito melhor, sabia? É porque a gente não faz. Então, essa é a reflexão. Temos consciência que a gente está no planeta, não foi engano de Deus, Deus não está sendo injusto, Deus não é maldoso, a gente está na morada, que é exatamente a morada onde a gente tem que estar. A gente está aqui porque é necessário. Há muito aprendizado, mas também vai ter muito crescimento. E a gente está crescendo. A gente tem inúmeros exemplos de irmãos que mudam, que transformam as suas vidas, que passam por coisas terríveis e se reinventam, né? Ressignificam sua história, trazem outro olhar, né, para a vida. A gente pode também. Todos nós somos capazes. Porque a nossa essência, irmãos, quando a gente foi criado como luz, a gente é obra, a gente é um pedaço de Deus. Então a gente tem toda essa criação, a gente tem todo esse potencial. Mas infelizmente a gente foi se perdendo. Mas aqui, o que a gente está fazendo hoje, todas as segundas-feiras, durante a semana, que eu sei que muitos de vocês continuam os estudos, vocês assistem as aulas da professora Tereza, estão fazendo lá as questões, né? Então, assim, eu acredito que esse esforço não é em vão. É porque nós estamos, né, evoluindo. Nós estamos, finalmente, nos propondo a mudar, a fazer diferente. E isso que vai fazer a diferença lá na frente. Então não vamos desistir porque a gente vê na TV inúmeros desastres, porque a gente vê na TV pessoas que estão morrendo, porque a gente vê na TV feminicídio, porque a gente vê na TV racismo. Não, vamos fazer a nossa parte. O outro faz. Infelizmente faz porque ele está num planeta de prova e expiação, ele está aqui porque é a morada dele, eu sou irmã dele, eu convivo com ele, mas eu posso fazer diferente. Não é porque o outro faz que eu vou dizer, então tá, esse mundo não tem jeito, jogar pro alto. Não. A gente deve demais fazer a nossa parte. E se a gente fizer a nossa parte, nem que seja um pouquinho, o mundo vai melhorar muito e muito rápido. Alguém quer falar alguma coisa? Eu penso também que a gente não precisa sofrer porque o outro sofre. Você não precisa passar nada disso. Você tem que se fortalecer para ajudar, né? Porque muitas vezes a gente vê uma notícia, você fica mal, mas a gente vê muito o momento, só aquilo, a gente não sabe o antes, o depois, o porquê, as outras vidas daquela pessoa. Então a gente fica naquele pesar, fica mal, tem gente que não dorme à noite por causa de uma notícia, e aquilo muitas vezes foi para o bem da pessoa, né? E a gente fica se martirizando por uma coisa que a gente não tem o conhecimento, não tem essa extensão, né, do que o porquê que aconteceu aquilo. Então, o que a gente tem que fazer? Estar sempre bem, sempre fazendo o melhor para nós, porque nós estando bem, nós vamos
fazer os outros bem, nós vamos fazer o bem com mais amor, com mais vontade, né? Então, se cuidar sempre, ter um olhar diferente, confiar que nada que acontece é para o mal. Tudo que nos vem é para trabalhar, tudo que vem para os outros é para aquela pessoa trabalhar também, né? Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Ótimo. A Vani reforçou bem uma coisa que eu falei no início. Tudo que aparentemente parece ser ruim é para o nosso despertar. Por isso que nós estamos num planeta de prova e expiação. Os acontecimentos que são desagradáveis são um convite da vida, convite de Deus, do universo, de Jesus, o que for. São convites que a vida nos traz para despertamento. E o melhor que a gente tem que fazer é aquela frase: aceita que dói menos. Porque dói menos se a gente aceitar. Se a gente se submeter e se colocar como uma criança humilde, baixar a cabeça e dizer: tá, eu tô passando por isso, tá complicado? Tá. Mas o que eu tenho que aprender? Eu preciso aprender algo. Deus, o que tu quer me mostrar? Se colocar humilde. Não mais como vítima. Se colocar com humildade e se colocando como um pequeno aprendiz. Porque isso que a gente é. A gente é aprendiz. Um dos aspectos desse planeta é ele ser um planeta escola. E se a gente se colocar mais como aluno, ele vai ser menos hospital e menos prisão. Quanto mais a gente intensificar, porque foi o que eu falei, ele tem 3 aspectos. É um planeta prisão, por conta que a gente está aprisionado nesse corpo de carne, precisa viver essa vida material, a gente precisa da matéria para evoluir, né? Ele é um planeta hospital, porque temos inúmeras chagas emocionais e espirituais que carregamos de outras vidas. Mas se a gente dá mais ênfase para a escola e se colocar mais como um aluno humilde que quer aprender, esse aspecto hospital e esse aspecto de prisão vai se dissipando. E a gente vai evoluindo porque a gente está utilizando esse planeta, essa morada como escola. E isso é muito saudável para nós. Boa noite. Boa noite. Priscila, tem uma história para te contar que acontece com a minha família. Uhum. O meu marido sofreu um acidente de moto há 10 anos. Ele perdeu parte da perna. Mas isso não abateu ele, sabe? Ele foi um exemplo de força para mim e para toda a família. Porque todo mundo ficou perdido assim, e agora? Né? E ele falou assim, olha, agora perdi uma parte do meu corpo e eu vou continuar vivendo. Eu não sou nenhum coitado. Com certeza é alguma coisa que eu plantei, eu estou colhendo. Mas vou levar a vida, estou vivo. Que lindo, gente, que lindo. Ele falou assim, foi assim, para todos nós, um tapa assim, de luva em todo mundo, né? Eu falei assim, não, agora vai ficar abatido, na cama, não vai querer saber de mais nada. Não, acabou, saiu do hospital, levantou, voltou para casa. A nossa casa não tinha piso, ele fez o piso da casa. Fez o piso da casa todinho. Ele não podia dirigir, porque tinha prótese. Ele fez a prótese para ele, e com a prótese ele conseguia dirigir. Olha só. Não ficou parado. Aí o INSS voltou ele para trabalhar, ele arrumou outro emprego e trabalha, graças a Deus, usa prótese e não reclama da vida, não. Então não fala assim, coitadinho, por causa da perna dele. Porque foi só um pedaço. Coitadinho ainda, nada. Gente. Tô vivo. É lindo, gente. Eu conheço algumas pessoas que também têm deficiência física que fazem concurso comigo. E ele é muito maravilhoso. É um grande exemplo. Estão ali na briga, estão no mercado de trabalho, que isso, e é isso. E estão estudando para conseguir um emprego com estabilidade. Gente, a vida não para, ela continua. E tudo é o despertar. E o despertar dele não despertou só ele. Vocês podem ter certeza. O que ele despertou as pessoas que convivem com ele, isso é uma grandiosidade. Ele fez uma ação social. Eu posso ficar meses indo no setor comercial sul, que eu não vou conseguir trazer a proporção do aprendizado, do despertar que ele trouxe.
É um grande ensinamento. Verdade, foi assim. Ele foi um Opa, exemplo, e olha que bonito o orgulho que ela fala dele, né? Você imagina, toda a família, o orgulho que tem dele. Nossa. Agora, se ele estivesse lá numa cama, se lamentando e tudo, seria totalmente diferente, né? Verdade. Ele levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Vamos embora. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns pro seu marido e o bem que ele fez. Isso para ele vai voltar. Deve já voltar com muitas bênçãos. Porque é muito bom. É muito bom. Verdade. Só tem dois jeitos de lidar com os problemas da vida. Ou reclamar e se abater, ou levantar a cabeça, erguer e dar a volta por cima. Não tem outro jeito. Não tem meio termo, de vítima, gente. Ou deixa de ser vítima, né? Teve uma coisa também muito difícil na minha vida quando eu comecei a estudar o Espiritismo, quando eu descobri que eu tinha que rezar primeiro para os meus inimigos. Quando eu descobri isso, eu falei, poxa, tem alguma coisa errada, né? Rezar para os meus inimigos, aí eu descobri que rezar para quem a gente ama é a coisa mais fácil do mundo, né? Coisa mais difícil quando você precisa rezar para os seus inimigos. Quando eu descobri essa parte da minha vida também, foi uma que começou a mudar bastante. Mas se eu falar para vocês que não é fácil, não é fácil. Porque quando você tem consciência que você tem que rezar para o seu inimigo, olha, não é fácil não. Essa parte também desse aprendizado todo aí, dessas situações todas, se nós seguíssemos um único mandamento de Deus, resolveria tudo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas quando eu tive que descobrir rezar para os seus inimigos, primeiro do que para os seus amigos ou para as pessoas que você ama, foi um baque na minha vida. Mas depois a gente vai acostumando e a gente consegue melhorar. Mas não foi fácil, não. Perfeito, Paulo. Então, mas sabe o que eu penso? Desculpa. Não, pode falar. Eu penso que quem é nosso inimigo? Daí é o olhar que a gente tem, porque muitas vezes o inimigo não é inimigo. Muitas vezes você fez coisa muito pior para ele, até por isso que ele tem esse sentimento diferenciado por você, né? Então, até o obsessor, muitas vezes o obsessor é a vítima. Você fez alguma coisa muito grave para ele e ele não conseguiu perdoar. Então, todo mundo fala dele como se ele fosse ruim, na realidade, mas ele nem é, né? Então, assim, se a gente tivesse graças a Deus que eu tenho dor de esquecimento. Então quando a gente tem esse conhecimento de que o inimigo não é o inimigo, né? São coisas que aconteceram que fizeram gerar um sentimento ruim, ou aqui ou em outra vida, a gente muda esse modo de pensar e a gente se conforta rezar para quem ama é fácil, né? Rezar para quem a gente ama é fácil. São duas coisas que agora vocês fizeram lembrar, que é uma do... Mahatma Gandhi falou assim que se todos os livros da Terra fossem queimados e só sobrasse o Sermão da Montanha que Jesus pregou, isso, a Terra teria jeito. E outra coisa, dentro do centro espírita, dentro da igreja, aqui no estudo, nós somos ótimos, né? Nós somos cristãos, a gente fala doce, fala baixo. O que Jesus, a proposta de Deus com a gente, não é dentro do que a gente é na casa espírita, no centro espírita, na igreja, no culto, onde for. É fora dela que importa. Como a gente é fora dela. Aqui é fácil, aqui a gente está vibrando amor, isso é importante, moça. Mas o que importa é depois. Quando a gente desliga o computador, o tablet, o celular, e o que a gente faz depois daqui? É isso. É o que você faz nos bastidores, né? Mas eu tenho que deixar a professora falar. Professora, sua hora. Tudo bem. Lembrando, é Mateus 24, viu? Opa. Tá. Mateus Acho que 24. Bons temas pra gente falar semana que vem, né? Eu vou estudar. Daniel 7. Daniel 7 e Mateus 24. Ótimo. Vou estudar. Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Não?
Então, gente, boa noite, espero que esteja tudo bem com todos, né? Nós ficamos de ver agora as manifestações físicas. Eu gostaria de perguntar o seguinte, será que os espíritos, eles podem fazer alguma coisa com a gente aqui? Será que eles podem fazer alguma coisa com a gente? Já que quando nós desencarnamos, vocês lembram disso? Nós desencarnamos, nós saímos do nosso corpo, nós vamos para o mundo espiritual com o nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, nosso espírito, nosso perispírito. Quando nós estamos encarnados aqui, nós temos o corpo físico. Veja que nós precisamos de algo meio material para influenciar aqui no mundo físico. Será que os espíritos, eles conseguem fazer isso aqui? Como é que é isso aí? Alguém pode me explicar? Como é que os espíritos fazem isso? Você fala assim Eles fazem o quê, professora? Por exemplo? Eles fazem alguma coisa aqui no mundo físico. Eles podem, por exemplo, abrir uma porta. Eles podem abrir uma porta. Eu não lembro onde eu li, em que livro foi, que fala que para o espírito ele precisa de um encarnado. Eu não lembro, tem até o nome, não sei agora. Do médium, né? O espírito, para abrir uma porta, uma vez eu estava dando aula num centro espírita, pequenininho, que eu vou em vários centros espíritas aqui da aula. Não é só no meu centro maiorzinho, não. Tem vários centros que eu vou. E nesse centro, de repente, a porta ela abriu sozinha. Uma porta que não tinha vento. Porque a gente tem que analisar, né? Por que uma porta abre? Bom, pode abrir porque tem um vento, porque alguém abriu, tem várias situações. A gente tem que tirar essas situações, aí a gente entende assim. Por que essa porta abriu? De repente, a porta bateu com força na parede, abriu. E eu estava com alunos do básico, assim, alunos iniciantes, e é muito legal porque eu não sei se eles se assustaram, eu não vi. Acho que eles ficaram com tanto medo que ficaram parados, né, na cadeira e não se movimentaram. E aí eu percebi que ali tinha um espírito. E ele abriu aquela porta. Mas para ele fazer isso, ele não consegue fazer isso se não tiver um encarnado. Por que o encarnado dá para ele? Ele dá fluidos magnéticos. O que são esses fluidos magnéticos? Vocês lembram nos nossos estudos, não sei se vocês assistem todas as aulas, mas lá tem o princípio vital, aquela energia magnetizada, aquela energia animalizada que nós temos, energia que alguns chamam de ectoplasma, chama-se ectoplasma, esse princípio vital que nós temos, nós chamamos de fluido magnético. Então, nós encarnados temos esse fluido magnético, esse princípio vital, e é isso que os espíritos, que a gente chama mais de ectoplasma, utilizam para fazer isso aqui no mundo físico. Por exemplo, abrir uma porta, dar pancadas. Lembram lá nos nossos estudos ali que nós falamos das irmãs Fox, lá de Kardec, na história do espiritismo, que elas escutavam batidas na parede, né? Que ele batia na parede. Quem batia? O espírito que estava enterrado lá no porão da casa. Ali que começa o espiritismo moderno, lá com as irmãs Fox. Não sei se vocês lembram, nas aulas que nós tivemos. Como é que eles apareciam? Eles se manifestavam através de batidas na parede, através das mesas girantes que elas levantavam. As mesas girantes, os médiuns faziam a mesa levantar, bater. Como é que acontecia isso? Graças a esse fluido magnético. Normalmente, quem faz isso acontecer são espíritos mais inferiores, não são espíritos superiores, mas eles estão, com esses espíritos superiores, observando o que está acontecendo. Você já imaginou se isso acontecesse em tudo quanto era lugar? Né? Não acontece porque os espíritos superiores eles estão observando tudo. Algumas coisas dessas acontecem. Normalmente, quando acontece isso dentro da casa, não sei se... Na minha casa acontece isso, tá, gente? A cadeira, ela mexe lá na cozinha, eu aparentemente parece que está abrindo a geladeira, a televisão acende sozinha,
Eu já vi pessoas que a televisão acende e começa a aparecer o nome da pessoa na televisão. Ué, mas isso acontece? Acontece. O nome do filho desencarnado dessa pessoa aparecia na televisão. Isso aí o que é? São fenômenos que a gente chama fenômenos físicos, de efeitos físicos. E para que eles aconteçam, essas casas mal assombradas que vocês já ouviram falar por aí, que até joga telha, joga tijolo, já ouviram falar isso? Eu vou ver se a Priscila acha isso, que teve um caso muito aí no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, sobre isso. Eram tijolos que eram jogados de cima da casa. Como é que consegue isso? Normalmente é uma médium, sempre vai ter. Necessita de uma médium de efeitos físicos, que doe esse ectoplasma. Todas as mediunidades, mediunidade de psicofonia, de psicografia, o médium, o que é o médium? O médium é aquele que consegue captar esses espíritos. Ele é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Normalmente esses médiuns, que a gente chama médiuns ostensivos, porque na realidade todos nós, de certa maneira ou não, somos médiuns. Vamos lembrar isso. Todos nós somos médiuns, por quê? Nós somos influenciados pelos espíritos. De alguma maneira, nós somos médiuns. Mas existem alguns médiuns que são mais ostensivos. Então, é o caso da psicografia, que era Chico Xavier, Divaldo Franco, aí a psicofonia, que quando fala. Nessas mediunidades, o que é importante? O médium ser educado e controlar. Tanto deixar vir, quando deixar parar. Ele saber quando para e saber quando continua. É importante o médium ser educado, que a gente chama. Né? Às vezes acontece isso com as pessoas que estão estudando aqui. Eu já tive caso aí de alunos aqui dos nossos grupos pedindo auxílio, porque está acontecendo situações difíceis lá com eles. Estão vendo espírito, as coisas estão acontecendo, e nós aqui não temos o recurso, eu e a Priscila, poderíamos sim, se esses alunos entrassem aqui no nosso grupo, a gente ajudar. Mas o que a gente recomenda? Ir para uma casa espírita, para se aprofundar nos cursos mediúnicos e tal. Então, nesse sentido, existe uma educação da mediunidade. Só que efeitos físicos, isso não acontece. Às vezes o médium nem está sabendo que está tirando dele esse ectoplasma e esse fluido magnético, nem está sabendo. Às vezes está acontecendo numa casa e o fluido está sendo tirado do vizinho. O vizinho que é médium de efeitos físicos. Eu já reparei muito nesses casos de casa mal assombrada, que o pessoal fala, né, casa mal assombrada. Eu já tive muitas pessoas que me procuraram que assim, dentro da casa, bate na parede, acontece todas essas coisas. É que tem uma médium, normalmente é mocinha, é moça, mulher, né? A gente já vi muito isso, adolescente, mulher, que acontece esses fenômenos, aí tem essa mediunidade, tem muito ectoplasma. O meu tempo, quando eu era mais jovem, meu tempo não, porque é hoje, né? Meu tempo é hoje, o tempo é hoje. Mas quando eu era jovem, na mocidade espírita, aí, tinha lá os meus 17 anos, 18, aqui em São Paulo, tinha no Brás, já ouviram falar do Brás? Lá no Brás tinha uma fábrica que eles faziam essas apresentações de mediunidade de efeitos físicos. Então, a médium, que era uma médium doadora de ectoplasma, ela era colocada dentro de uma gaiola, suspensa, para a gente achar que não tinha nada de, sabe, charlatanismo, ela colocada no alto, e aí, gente, acontecia assim, o espírito se materializava, branco, né? O ectoplasma normalmente é branco, acinzentado, e ele passava pela gente, jogando água benta, ele jogava água na gente. Então, o espírito se materializava, tomava forma humana, formava-se vitrolas, não sei, aí os mais jovens não devem conhecer, mas eram vitrolas, megafones, formava vitrola, tocava música, as vitrolas, formava gargantas. Como é que é garganta? Formava uma garganta e saía a voz direta, que é uma outra coisa interessante, que é o espírito falando. É muito legal isso. Voz direta, acontecia coisas interessantíssimas nessas reuniões. Hoje em dia não tem muito disso aí. Lá no Rio de Janeiro, que é do Rio de Janeiro, tem o Centro Espírita que acontece essas materializações. O único lugar que eu conheço atualmente, aqui em São Paulo não tem mais, mas lá tem.
Agora, independente desses centros que tem, existe o médium de efeitos físicos. Então, são pessoas que acontecem essas coisas dentro de casa. Luz acender e apagar sozinha, batidas na porta, a porta se abrir sozinha, televisão acender e apagar, liquidificador acender e apagar, essas coisas, porque precisa ter um médium, um espírito para estar fazendo isso. E por que eles fazem isso? Para dizer o seguinte: eu existo, tá? Muitos desses espíritos, como são inferiores, é para assustar mesmo, né? Para assustar, para deixar a pessoa assustada na casa, né? Se vocês repararem, a pessoa fica com medo até de entrar na casa, né? Assustar. Mas muitos espíritos superiores usam desses espíritos inferiores, muitos chamados de batedores, não sei se vocês lembram disso nas nossas aulas, para fazer essas manifestações físicas dentro da casa das pessoas, não no centro espírita. Centro espírita hoje não tem muitos. Eu conheço só esse, como é que é o nome dele, Priscila? Lá no Rio de Janeiro, é um centro espírita que eu até quero ir para lá. E quem se materializa, os espíritos que se materializam lá, são médicos. São médicos e têm esse atendimento às pessoas. Eles fazem até cirurgias nesse centro espírita. Tem o Frontoso, ele é o médico. Eu vou pegar para vocês, ele é o médico, tem muitas palestras dele aí na internet. E ele é desse centro aí específico lá no Rio de Janeiro. Mas o que é a mediunidade de efeitos físicos? É isso. Necessita sempre de um médium que tem essa quantidade grande aí de ectoplasma ou fluido magnético ou princípio vital. Vocês lembram o que é princípio vital? O que é o princípio vital? Alguém pode me dizer? O que é o princípio vital? O que é princípio vital? É a energia que nós todos somos formados de tudo. Princípio vital é aquilo, o princípio vital, o fluido vital é aquilo que nos dá a vida. Nós temos essa energia que nos dá a vida. Os matéria inorgânica, como uma pedra, não tem princípio vital. Só os seres vivos têm princípio vital. Plantas, animais e nós. E nós temos uma carga disso grande. Quando eu ia assistir essa médium lá aqui em São Paulo, saía uma imensa quantidade dela. Saía pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, muito ectoplasma branco. A gente via todo aquilo branco saindo dela. Na época de Kardec, fizeram muitos estudos sobre isso. Um espírito chamado Kate King. Fizeram muitos estudos com ela aí, cortando pedacinho, vendo quem era. Os estudiosos da época lá, os cientistas, faziam experimentos com ela, tá? Então, tem algumas perguntas aqui. Esses efeitos podem justificar tantos equipamentos elétricos apresentando defeito e tempos depois volta a funcionar como se nunca tivesse quebrado? Pode ser. Pode ser essas coisas. O princípio vital é o princípio da vida material orgânica comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. É o agente que dá vida à matéria, exatamente. É isso mesmo, tá? Professora, e o ectoplasma pode ser usado para outras coisas também, né? Não só para esse efeito físico, né? É para efeitos físicos. Tem sim, para efeitos físicos. Para outras coisas, não? Outro tipo de trabalho, não? Também é possível. Professora, tem como controlar isso? Não tem como controlar isso. O médium não consegue controlar o efeito físico. Ele controla psicofonia, psicografia, outras mediunidades, mas essa aí é difícil de controlar. Não controla. Então, sério, quando viajo, muito sensível, e eu não sei mais o que fazer. Não, acho que sim, dá para controlar no sentido que tu estiver estudando na casa espírita. Não tem como. Pode... É horrível. Quem está do meu lado sofre um tanto. Não dá para controlar, é assim, gente. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não dá para você falar, não vai acontecer.
Não dá, porque os espíritos vão usar da sua energia para fazer isso aí. Eu viajei, pagar, bater. uma senhora do meu lado e ela ficou aterrorizada do meu lado. Eu fiquei com muita pena dela. Ela disse que eu dormi e sabe lá Deus foi que eu falei o que ela viu do meu lado. Eu dormi fora de casa e as pessoas que estavam no quarto comigo estavam muito assustadas no outro dia. Eu tenho a impressão então, o que está acontecendo com você, Tassane? Eu acho que meu filho, quando dorme comigo, ele não aguenta, ele não fica mais comigo. A última vez que ele dormiu comigo aqui, ele viu espíritos andando pela sala. E aí, quando eu durmo, isso acontece naturalmente. E eu falo coisas, além de os espíritos ficarem andando por toda parte. Eles ficam materializados, como você está falando. E eu vejo em todo lugar, se é no supermercado, numa farmácia, vou comprar, vou na feira, vou na casa de um amigo. Tem coisas horríveis que eu ando vendo ultimamente, assim, mas eu fico quieto, finge que eu não estou vendo. A maioria não me vê mesmo, né? Então eu faço de conta que é normal. Tem que fazer o evangelho no lar. Você, o que está acontecendo é a vidência que está acontecendo. A materialização, talvez você tenha a mediunidade de feitiço com alguém aí. Ou a maioria não me vê, por incrível que pareça. A maioria nem está me vendo, mas eu vejo eles. Então, é a mediunidade. Isso aí você tem que trabalhar isso, estudar, ir num centro espírita. Nós aqui não temos como fazer isso. Senão eu estava aqui dando passe em você, eu adoraria estar dando passe em você, dando. Professor, o evangelho no lar é muito importante também. O evangelho no lar é importante, mas o importante é que você busque o centro espírita. É tão incrível que eles assistem o evangelho toda sexta comigo. Tem uns que não saem mais daqui. Gente, olha só. Tu faz evangelho no lar semanalmente, uma vez por semana, Dassane? Sexta-feira à tarde. Tem um espírito que está aqui em casa tem 3 dias. Estou numa situação que não sei mais o que fazer. Tu tenta conversar com ele. O que você acha que é, Mel? O que você acha que é? Eu acho que assim, ele acha que ele gostou da reunião na quarta-feira e ficou. E também, assim, quando eu viajo, quando eu saio de casa, eu fico muito exposta. Quando eu passo vários dias em casa, vai desaparecendo, eles vão sumindo. Uns ficam, outros não. Um sai, volta. Hoje à tarde mesmo tinha uma mulher aqui em casa. Ela sai, ela volta. Mas quando eu saio de casa, é horrível. Porque eu sei que alguns acompanham e fica. Aí, no dia de reunião, a maioria vai tudo embora. Maioria. Só os que estão querendo se doutrinar, que estão querendo aprender um pouquinho. Aí esse menino ficou aqui, esse menino tá aqui já faz vários dias aqui, um menininho, um rapazinho. Tá. E tu conversa com eles, tu pergunta o que eles querem? Não converso de jeito nenhum, às vezes sim, às vezes não. Mas teve um caso aqui da minha geladeira que ela andou fazendo uns barulhos. Umas coisas estranhas aqui em casa. Agora até que deu uma parada, assim, eu mandei parar e parou imediatamente. Eu queria aprender como é que faz isso, para poder eu saber lidar com a situação, porque as coisas só têm piorado para mim. Assim, Dassane, vocês pensam que eu não estou de vocês, cada um de vocês tem um espírito do lado, porque é que assim, ó, a Dassane, eu tenho uma amiga minha que ela vê também que nem tu, assim, desse nível, vê coisa horrorosa, coisa boa. Só que aí ela foi estudando, e aí uma coisa que foi essencial, o espírito chega perto dela, ela conversa, ela fala, oi. Eu não falo. É aí que... A professora sabe disso. E aí que tá a diferença, E eles, quando eles chegam perto de ti, porque eles sabem que tu enxerga eles, os que vê que tu enxerga, eles querem conversar. E eles têm uma mensagem para dar, normalmente. Eles falam, olha, eu preciso... Oi? Oi? Alguns falam, outros não. Não, mas se tu perguntar o que você quer, se eu posso te ajudar, você precisa de alguma coisa, é fundamental que tu faça essas perguntas. É uma das melhores formas de você lidar. E aí eles vão falar o que eles estão precisando.
E se tiver dentro dos seus limites, você vai poder ajudar. Senão, tu vai dizer, infelizmente, eu não posso, meu irmão. Porque nem sempre... Essa minha amiga, às vezes, ela consegue ajudar. Às vezes, ela diz, olha, eu não sei como resolver. E eles acabam indo embora. Eles agradecem e vão embora. Priscila, tá me ouvindo? Oh. É assim, eu estive aqui pensando, esses irmãos, como no caso dela aí, ela poderia colocar eles, pedindo para eles ir para uma casa espírita, para que eles possam ser ajudados? Pode também. Aí eu tenho um outro amigo meu, um Henrique, um grande trabalhador, ele pega o carro dele, ele fala, podem vir. Aí eles entram no carro, alguns vão fora, e ele leva pro centro espírita. Sim. Pode, mas aí ele pergunta, os que quer, eu não tenho como ajudar, mas eu posso levar vocês numa casa onde vai ter outros irmãos socorristas. Vocês querem? Alguns vêm, alguns falam, não, eu quero. Aí ele leva pro centro espírita. Aí ele para o carro e diz, é aqui, entrem. Aí eles saem. Porque é assim, se comunica igual como a gente está se comunicando aqui. Para quem vê, é muito real. Então, se a minha amiga fala, quando eles chegam, eles vêm no quarto dela, ela fala, às vezes ela tá cansada, ela diz assim, ai, nossa, eu tô cansada. Ah, mas eu preciso passar uma mensagem para alguém assim, assim, assado. Aí ela fala. Aí ela escuta. Às vezes ela nem olha assim, sabe? Mas ela escuta e tenta ajudar. E eles acabam indo embora. Cada caso é um caso, mas assim, eles não estão vindo à toa, né? Eles querem se comunicar, eles querem falar alguma coisa. Mas, gente, antes de tudo, é fundamental. A professora falou uma coisa muito certa, da educação da mediunidade. Tem que estudar, tem que entrar na casa espírita, ter tratamento. Às vezes é necessário um tratamento de passe, né, professora? Às vezes Exatamente. Às vezes é preciso... de passe, precisa ter um reequilíbrio, porque isso começa a ver muito tempo. Se você vê mais do mundo espiritual que aqui, isso pode te atrapalhar espiritualmente, mentalmente. Então, isso não pode. A gente tem que ter controle sobre isso, né? Sobre o que vai ver, ter esse cuidado que a Priscila falou, de conversar, orientar, pedir aos mentores para estarem do lado para ajudar. Às vezes não é você que consegue, é o mentor que está lá. E frequentar quem tem esses tipos de mediunidade tem que frequentar a casa espírita para poder entender a mediunidade. Nós aqui não vamos ter no nosso curso aulas sobre o mediúnico. Nós não vamos ter isso aqui, né, Priscila? Nós não vamos. Acho que ainda não. Só quando a gente o mediúnico é necessário ir no centro espírita, por quê? Porque lá vai ter a parte prática. Isso. Vai ter a parte prática de ligação com o mundo espiritual, como é que faz, como é que se aproxima, tem toda a ligação na parte prática da mediunidade. E aí você vai aprender com a parte prática a regular educar a sua mediunidade. É importante educar a mediunidade. Para quem tem, assim, ostensivamente, tem que educar, porque senão a gente fica louco, gente. Isso. Não fica na mão. Pode atrapalhar a vida. Quando ela não está educada, deixa a pessoa fora de sintonia. Então, tem que educar. Como é que educa, professora? Como é que faz? Então, tem que ir no centro espírita, Aratânia, eu não sei, onde tem aí na sua região. Tudo fechado, não tem nada aberto. Então, não tem nada aberto. Não você tem tem que fazer mesmo. oração. Uma coisa importante que você tem que fazer é oração, enquanto não abre esse centro. Oração. Mas deve ter, irmãs, uma casa que funciona assim. Com certeza. Porque não pode vou procurar saber. Procura saber que esse tratamento tem que ser feito na casa espírita. Porque eles vêm para perto de você achando que você vai poder auxiliá-los, mas não tem condições. Você não tem esse poder, né? Então precisa trabalhar. Não tem ainda, tá? Não tem ainda. Ainda não. Você educar, você souber o que nós estamos Ela vai dando saber. aqui para você fazer. O que a Priscila falou é isso. Perguntar o que você quer, você vai ser acompanhado, você encaminhar esses espíritos, chama encaminhamento. Encaminhamento, isso mesmo. Aí é com a Mas a Datani deve ter, sim, porque assim, pelo menos horários específicos eles devem ter.
Vá É numa muito casa... ruim sair de casa e você não ter, assim, sabe, assim, sossego, tranquilidade. Às vezes eu fico vários dias em casa esperando, né, para sair, mas quando eu saio eu já fico imaginando, ai meu Deus, o que é que vai vir comigo? Eu fico imaginando, ultimamente está desse jeito. Você tem que sair de casa com oração. Porque tu já sai com essa vibração, né? Já sai, os alhos do meu pescoço. É muita oração, tem que ter oração. Uma você cruz, qualquer coisa. Oração. Isso é importante. Não, acho que é oração, Natânia. Oração. Pedir ou deixar vir. Sabe, é assustadora. Ó, quando a pessoa faz o evangelho no lar, no dia correto, no horário correto, a espiritualidade vem estudar com a gente. Teve um dia que eu vim correndo para casa. Espíritos mais evoluídos, eles levam os que querem se melhorar, que estão procurando ajuda, e os que não querem, como a vibração da casa, da pessoa começa a se harmonizar, eles se afastam. Então, eu acho que o evangelho, já que as casas estão fechadas, é essencial, mas o seu evangelho, não escutar o evangelho dos outros. Isso, fazer o seu na sua casa, com horário marcado, dia marcado, para a espiritualidade vir acompanhar com você e te ajudar na limpeza e até no auxílio. Mas é que em casa é tranquilo, é sossegado. O meu problema é quando eu saio. Sim, mas, Nathalie, é importante você ter um compromisso, uma disciplina, de uma vez na semana você fazer isso, porque a espiritualidade vai te acompanhar também quando você for. Porque assim, ó, são compromissos que a gente tem. Ainda mais assim, que tá meio bagunçado. Tá bagunçado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar a coisa. Então, eu tô vendo que tu precisa se organizar e precisa ter uma disciplina de uma vez na semana, fazer o evangelho no lar e sempre antes de sair de casa, conversar com o seu mentor, né? Tu me diz que sabe o nome do seu mentor, coisa e tal, então conversar com ele. Olha, já que você é meu mentor, você se predispôs a estar comigo nessa existência, me acompanhe. Você precisa, já que você tem essa ligação direta com o mundo espiritual, então use ela a seu favor também. Não deixe só o lado apavorante prevalecer. Então é importante que você tenha essa disciplina de fazer uma vez na semana o evangelho no lar, que você vai colocar um copo d'água de vidro na sua mesa, onde você for fazer. Vai ser toda segunda-feira às 20 horas. A gente não tem aqui esse compromisso? Toda segunda-feira às 20 horas, que tu honra também, porque toda segunda-feira tu está aqui conosco. Então, faça a mesma coisa. Uma vez na semana, num dia que é bom, 10, 15 minutos, abre o evangelho, pode ser ao acaso, leia em voz alta, porque tu sabe que eles estão lá, vão estar aqui, e tu vai ver os tipos de espírito vão aparecer. Vão vir os espíritos que querem aprender, e aqueles, como a Vani colocou, que estão só para ficar zombando, para te assustar, a família, a vibração vai ficar tão elevada que eles vão embora. E quando tu for sair de casa, já sai com a certeza, que, conversando com o seu mentor, dizendo, por favor, me acompanhe, não deixe que nada que não for para me agregar, nada que não for para o meu bem, me acompanhe, né? E volte para casa comigo. Então, assim, rogue forças para o mundo espiritual, já que você conhece tão bem, você está vivenciando, vendo eles tão bem, conversa, pede para os amigos espirituais, porque eles vão te ajudar, não vão te negar ajuda. Tu não vai estar desamparada, pode ter certeza. Ô Priscila, e uma coisa muito importante é a mudança de pensamento, né? Porque de repente tá andando na rua pensando um monte de coisa ruim. Daí vai afinizando com espíritos Sim. que se afinizam com aqueles pensamentos de tristeza, de mágoa, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a mudança da vibração dos pensamentos é muito importante também. Então, logo que uma casa espírita volte, pelo menos até alguns horários, por favor, vá voando. E diga, olha, eu tô com uma mediunidade, porque toda casa espírita tem tem a conversa fraterna, atendimento fraterno, tem algum canal. Você vai nesse atendimento fraterno e diga, eu tô com uma mediunidade. Estou com uma mediunidade ostensiva que está atrapalhando a minha vida pessoal. Atrapalha a minha convivência com meu filho, com a minha família, coisa e tal. Que você vai receber o socorro. Mas você pode... A mediunidade, ela não pode atrapalhar a vida da gente. A mediunidade é uma ferramenta de auxílio da nossa evolução espiritual.
ela tem que estar para nos auxiliar, e nós auxiliarmos o nosso próximo. Mediunidade é nos dada como um auxílio para nós evoluirmos e ajudarmos. Na realidade, nós que temos a mediunidade, eu tenho a mediunidade, estou falando para vocês que nós somos muito devedores, né? Nós somos muito devedores de outras encarnações. Então, é dada a mediunidade para nós, para a gente resgatar muitas coisas, ajudar muitas pessoas, e é dada isso aí para a gente evoluir também. Então, é uma ferramenta, ela não pode atrapalhar. Se a mediunidade ela não está regulada, a gente fica com uma mental muito grande, né? A gente não sabe o que é uma coisa, o que é outra, a coisa está falando e não está falando, o negócio complica para nós. Então, a mediunidade ela tem que estar educada, e para isso acontecer, a gente precisa frequentar um centro espírita. Não dá para a internet a gente fazer isso aqui. Eu gostaria muito, até poderíamos, né? Mas não dá. A gente tem que regular com estudo, com dedicação, com desenvolvimento mediúnico, principalmente com educação mediúnica, né? Estudar a mediunidade. Então, eu aconselho você que tem essa mediunidade, estudar a mediunidade. Tem vários livros aí, a Priscila pode citar lá no grupo, livros de mediunidade para a gente estudar. Tem do Edgar Armond, tem da Federação Paulista, tem várias. A gente estudando a mediunidade. Isso é muito importante a gente saber o que acontece com a gente. Quem é médio, assim, ele tem que ter conhecimento, e uma coisa é educar a mediunidade. Não é na hora que eles querem a gente parar. Não, eu quero agora. A gente tem que saber fazer isso. Não estou preparado agora. Uma coisa importante é assim, não estou preparado para isso agora. Não apareça porque eu não quero, eu não estou preparada para isso. Né? Quando eu tiver, pode vir. Quando eu tiver, pode vir, que eu quero mais que venha, porque eu vou ajudar outras pessoas. Né? Mais ou menos isso, né, Priscila? Exatamente. Ô, professora, de todas as explicações que a senhora comentou há pouco tempo sobre das televisões ligar e ali aparecer o nome das pessoas, pode acontecer também da gente escutar, nos chamar sem ter ninguém? Sim, pode. Pode escutar, chamar. Escutar claramente. E normalmente chamar o nome da gente. Acontece quando a gente está levantando. Isso também acontece. Na hora do você está acordando, muitas vezes a gente escuta muito chamado. Aconteceu comigo. Escuta frases, alguma coisa que estão falando. Eles falam assim. Falam. A gente escuta chamar o nome da gente. Escuta chamar o nome da pessoa. Chamar o meu nome. Aí chama. Mas eles têm essa força, professora? Como é que... Tem. Isso aí também tem a ver com a mediunidade de audiência. Tem a mediunidade de audiência quando a gente escuta os espíritos. Os espíritos, a gente escuta eles falarem com a gente. Tem um tipo de mediunidade assim. Tá? Mas a gente escuta sim. Eles só chamam o meu nome. Eu escuto assim, Denise, claramente, Denise, sabe? Então. Me chamando. Aí assim. O que você tem que fazer? Eu já falei aqui. É oração. Oração. Né? Porque às vezes eles querem falar alguma coisa, você ainda não está preparada, talvez não tenha ainda desenvolvido sua mediunidade, não educou sua mediunidade. Mas eu faço que nem a Sara. Não sabe que mediunidade que você tem, porque a gente também não sabe qual que a gente tem. É só com o tempo que a gente vai descobrindo as mediunidades, né? Se não é tão... Mas eu faço o que a Sara fala. Eu faço o que a Sara fala. Eu não estou preparada, eu não quero, não é o momento. Isso aí eu penso. Pensa Ótimo. Isso. Não é o momento. Isso Quando eu me preparar, eu quero. Entendeu? Fecha um pouco, para fechar o campo fechar. A gente fechar um pouco, porque quando a gente está estudando, a mediunidade ela vai aflorando. Ela vai, como é que eu posso dizer para você? Ela vai brotando. Né? Eu tenho muitos alunos no mediúnico, eu dou esse curso de mediúnico. E isso vai aflorando. Eles vão entrando no estudo, aí o que acontece com as pessoas? Fico com medo. Estou com medo. A pessoa, às vezes, tem uma mediunidade muito incrível, assim que nem da Mel, assim, uma mediunidade incrível, mas ela tem medo. Uma mediunidade que podia ajudar muitas pessoas, né? Tanto espíritos, quanto encarnados, como desencarnados. E ela tem medo. Eu falei, mas fulana, vai, que a sua mediunidade é incrível. Eu tenho medo. Então a gente não pode ter medo. Professora, é possível assim também, assim, às vezes assim, eu sinto o cheiro de alguns espíritos. Exatamente, eu sinto também, de álcool, de cigarro, de perfume, de rosas. Eu sinto logo.
de rosas. Quando eles entram nas reuniões mediúnicas, a gente sente o cheiro de álcool, às vezes quando são alcoólatras, de rosa, de cigarro. É engraçado. Às vezes eles aparecem pequenininho, às vezes aparece normal, grande, grandão. Então, aí a gente tem que controlar, tá, meu? A gente tem que controlar a nossa mediunidade. E a gente chama de educação, educar a mediunidade. É saber quando pode e quando não pode. Ele não pode em determinados momentos. Imagina se eu vou incorporar, entre aspas, aí, falar um linguajar mais antigo, porque eu sou antiga, né? Então chama-se para mim incorporação, hoje é outro nome. Mas eu incorporar no meio de uma festa, não tem cabimento isso aí. Certo? Primeiro que não é o ambiente. Eu tenho que fazer isso dentro do centro espírita, dentro de uma reunião, tem horário para isso, tem momento. Dá para vocês entenderem? Não é em todo lugar. Agora, os médiuns de vidente vê mesmo, mas eles veem quando os espíritos querem. Então, às vezes, os espíritos querem o quê? Atazanar a sua vida. A gente tem que ter cuidado, porque tem espírito que quer deixar você perturbado. Então, a gente tem que fechar isso aí. Fechar é com oração. Muita oração. O Evangelho do Lar, como a Vani falou, a Priscila falou, é importante. Se isso está acontecendo toda hora, então o Evangelho do Lar, todo dia na mesma hora. Dá para entender? Eu sempre falo, o Evangelho do Lar é uma vez por semana, mas às vezes a situação está tão grave do problema da gente, a gente está com tanta dificuldade em determinado setor, não é só na mediunidade, não. Às vezes no setor da vida da gente, o problema grave, que a gente tem que intensificar, é que nem remédio, né? Às vezes você toma um remédio uma vez, aí você toma todo dia o Evangelho do Lar para você melhorar aquela situação. O Evangelho do Lar é para usar quando a gente precisa também, né? Não é só num dia e data, horário, não. É se você está com um problema grave, às vezes um problema de doença na nossa família, né? Problema difícil de doença. Então, vamos fazer uma oração todos os dias, Evangelho todos os dias, naquele período. Dá para entender? Intensifica 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Eu sou assim. Meu Evangelho no Lar, olha que horário louco eu faço. 5 horas da manhã na segunda-feira. Olha que estranho. Por quê? Para começar o dia, a semana. Mas quando eu estou com dificuldade, gente, a dificuldade vem para todo mundo. Não é que eu estou aqui dando aula, ou a Priscila, que a gente não tem dificuldade. Eu intensifico isso. Faço todos os dias. Tá? Pego e leio todos os dias. E faço sozinha, porque aqui em casa ninguém faz. Eu faço sozinha. Tá? Pode fazer sozinha? Pode fazer sozinha. Pode fazer todos os dias o Evangelho? Posso fazer todos os dias. Isso não é uma regra. Pode fazer todos os dias? Todos os dias eu faço o Evangelho. Professor, 10 vezes o livro todinho, de tanto fazer o Evangelho. Todos os dias. E não abra assim esporádico. Eu acho que na aula de Evangelho, que eu dei para você, fala assim, às vezes a gente abre esporádico, cai sempre no mesmo negócio, né? A gente acha, olha, Deus está querendo falar sempre a mesma coisa. Não é. É que viciou o Evangelho. Então, o que eu faço no Evangelho? Eu começo desde o princípio até o fim. Volto. Para não ficar viciado. Senão você abre sempre a mesma página. Aí você fala assim, ai, Deus está querendo falar comigo com essa página. Eu acho que não é, não. É que o Evangelho ficou viciado na página. Né? Então, a gente tem que... Viciado. Fica viciado. Você abre todo dia. Ué, cai toda hora a coragem para mim. Eu acho que eu preciso de coragem. Não é que marca a página, né? Marca a página, daí toda vez que você vai abrir, abre naquele mesmo lugar. Abre na mesma página, né? Então, a indicação é você começar desde o primeiro, as primeiras páginas até o final. E eu sempre faço o meu Evangelho lendo um livro. Então, eu leio o Evangelho e aproveito e estudo um livro. Pego um livro e começo a ler também. Pode ser um livro de mensagens, como o do Chico, que tem várias mensagens, né? Caminho, Verdade e Vida, tem Pão Nosso, tem vários livros do Emmanuel. Pode ler junto com o seu Evangelho. Você vai lendo. Eu acho muito legal isso aí. Né? A gente pode fazer isso toda hora. Não é uma coisa assim instante. Eu só posso fazer uma vez por semana. Não, eu posso fazer todos os dias. Nada me impede. Né? Professor, eu acabei de ouvir a novela Denúncia. Maravilhosa. Meu Deus.
Ouviu o quê? Eu não tenho medo dos espíritos, não. Eles são mais educados que as pessoas vivas. Eles são nada, eles não são nada educados, eles eram as pessoas vivas. Olha que interessante. Eu não acho assim, não. Se as pessoas, assim, a gente manda eles embora, eles estão indo embora. Vai mandar uma pessoa, uma vez embora. Ficava na minha casa, eu tenho uma casa onde tem meu trabalho. E tinha uma senhora que há mais de 40 anos mora nessa casa. Essa casa é velha, essa casa tem 80 anos, essa casa. E eu tenho essa casa há muitos anos. E desde que eu fui para lá, essa senhora está nessa casa. Eu vi várias vezes ela lá, e eu vi os cachorros dela lá. Essa casa sempre tem cachorro, acaba vindo cachorro meu para lá, e tem cachorros que eram dela. Olha que interessante. E ela morou lá. Ela fazia feira. Eu vi ela fazendo feira engraçado, com sacola de lona, subindo a escada, fazendo feira na sexta-feira. Aqui tem feira perto da minha casa. Eu vi ela lá dentro, subindo escada. Senhor. E agora, olha que engraçado. Há 3 meses atrás, ela veio aqui em casa se despedir de mim. Tereza, eu estou indo embora da sua casa, da nossa casa. Aliás, eu não estou da sua, não. Da nossa casa. Eu estou indo embora e eu vim me despedir de você. Olha que interessante. E ela deixou a casa. Que ela bom. Lugar, né? Saiu da casa. Por quê? Porque estava presa a casa. Os espíritos ficam presos às casas, às vezes. Dela. A casa era dela. Ela ficou presa na casa. E ela foi embora. E eles vêm se despedir. Olha que interessante. Nós ficamos amigas, né? Vocês têm ideia? Eu pessoa que e falava assim, eu tenho que ir embora daqui. Essa casa é mal assombrada. Abre essa porta, eu tenho que ir embora daqui. Clientes meus. A casa era bem pesadinha com ela lá. Então, tem espíritos bons, tem espíritos ruins, tem espíritos de qualquer jeito, que nem pessoas aqui, gente. Que nem as pessoas aqui. Tem pessoas maravilhosas aqui na Terra, tem pessoas muito ruins, tem espírito fofoqueiro, tem espírito de tudo quanto é jeito. Né? Espírito ciumento, espírito fofoqueiro, tem espírito de tudo quanto é jeito. Invejoso, normalmente são invejosos, né? Então tem de tudo. A pessoa é a formação do que era aqui, né? É a mesma coisa que era aqui. Quando você morrer, sair daqui, desencarnar, você vai sair igual como você é, você não vai mudar. A gente que fala isso, quando a pessoa desencarna, era uma pessoa excelente, era um santo coisa nenhuma, o cara era ruim, mas a gente acha que morreu, virou santo. Não virou, não, ele vai continuar do mesmo jeito que ele era, gente. Mesmo jeito. Me lembrei daquela parte, professora, do livro do Chico, Voltei, e no velório as pessoas olhavam para ele, apontavam e riam, né? E ele era um médium, né? Ele era, aliás, um espírita, né? O que desencarnou, né? E eles olhavam para ele e riam, olha ali o fulano, né? Porque não era uma pessoa, né, boa naquele sentido, só porque ele era espírita, ele não era, né? Nada disso. Não é porque é espírita que é bom, hein, gente? É verdade. É que quando encontra com a gente, olha que coisa, você fala assim, eu sou espírita, todo mundo acha que você é Chico Xavier. Você é espírita, você é Chico Xavier. Chico Xavier é um espírito diferenciado. Nós somos espírita, nós estamos tentando ser melhores. E aí, quando você começa a falar, por exemplo, você fala que você é espírita, aí o pessoal... Mas aí você faz uma coisa que não é muito legal, porque a gente erra, né? Aí vão virar para você assim, mas você não é espírita? Primeira coisa que eu vou falar para você, você fez um erro. Mas você não é espírita? Presta atenção que eu vou falar e isso acontece. Né? Porque eles acham que a gente não pode errar, a gente é perfeito, a gente não é. E tem espírita de tudo quanto é jeito. Existe o espiritismo e o espírita. Espiritismo é a doutrina. É que nem o católico. Existe o católico e o catolicismo. Existe, entendeu? Então tem espírita de tudo quanto é jeito. Tem espírita mau caráter, tem espírito invejoso, tem espírita com os defeitos, as imperfeições, tem espírita materialista. Tem espírita materialista, que não devia, mas tem. Então, tem de tudo, gente. Que eu brinco muito dentro dos centros espíritas, para a gente terminar, porque a Priscila tem que
ficar com a família nela, dentro do centro espírita, fala assim, gente, continua sempre os seus estudos, porque decepções talvez você venha a ter com as pessoas. Porque as pessoas têm as dificuldades e as imperfeições dentro do centro espírita. Você entra dentro do centro espírita e fala, as pessoas aqui são maravilhosas. Não é. Tem pessoas de todo tipo. Então, continue o seu trabalho dentro do centro espírita, dando o seu passo, fazendo o que você tem que fazer lá. Saiba que tem pessoas, como você também, que também não é perfeito, né, e continue o seu trabalho. Né, porque tem pessoas que se desiludem com o centro espírita. Né? Aí uma pessoa fez um negocinho para desiludir o centro espírita. Não se desiluda, porque todo mundo ali ainda está trabalhando. Imagine essa pessoa que se diz espírita se não tivesse no centro espírita. Você imagina como ela seria pior? Né? Pessoas, às vezes, que têm determinada coisa, se ela estivesse fora, então ali dentro ela tem ainda a condição de tentar melhorar. Né? Eu não conto aqui para vocês minhas decepções com as pessoas, são várias. Mas eu estou sempre fazendo as minhas coisas, porque não é por elas, é por Jesus, é por Deus. A gente está no trabalho aí com Jesus e com Deus, é isso aí. A quem eu tenho que me reportar é a Deus, né? A minha consciência, não as pessoas. Tá? É isso, gente. Agora a Priscila quer ficar com a família, né, Priscila? Isso, não, gente, vou ter que... Na verdade, o horário é que a gente se estende, o horário é até 21h30. Então, hoje vamos fazer como a gente tem que terminar certinho, vamos fazer a nossa oração, uma vibração para o planeta, tá? Então, quem quiser já fechar seus olhos, tentar se sentir confortável na cadeira, onde está, respirando fundo, soltando o ar devagar, inspirando, enchendo os pulmões de ar, respirando devagar, tentando acalmar as mentes. E hoje nós vamos fazer o exercício de uma chama muito poderosa, muito amorosa. Vamos imaginar que vamos criar uma linda chama rosa. Uma chama rosa, uma cor bonita, vibrante, forte, iluminada e que vai envolver todo o nosso ser. Essa chama rosa vai percorrer todo o nosso corpo. E a gente vai entender que a chama rosa é uma chama de amor incondicional. É a chama do amor de Deus, o amor divino que Deus tem para com nós e que nós possuímos esse amor dentro de nós. É uma chama que traz tolerância, criatividade, autoestima, porque estamos precisando muito dessa autoestima revigorada no nosso ser. Desejo de Deus perto da gente. O amor do Espírito Santo é trazido por essa chama rosa. Compreensão, misericórdia, compaixão, caridade, amor. Todas as manifestações do amor são emanadas, são manifestadas por essa chama rosa e nós estamos nos cobrindo dela agora, sentindo muito amor irradiando. E agora que a gente está sentindo que estamos nos purificando, nos curando com essa chama rosa, a gente vai pedir gentilmente que essa chama ela se estenda, se amplie, se manifeste por todo o lar, por todos nós que estamos aqui presentes. Os nossos mentores também se beneficiam com essa chama. Nossos mentores precisam também desse amor, porque o trabalho deles é árduo, é um trabalho de entrega, de resignação total para nos cuidar, para nos tutelar. E vamos pedir que essa chama percorra todo o nosso lar, envolvendo as pessoas que nós amamos, os nossos familiares, e mesmo aqueles familiares que a gente não se dá também
Vamos imaginar, fazer esse exercício de amor, e imaginar essa chama rosa envolvendo e cobrindo cada serzinho com amor. E vamos imaginar que essa chama vibre agora tão forte, mas tão forte, percorrendo todas as nossas ruas, as cidades, as pessoas, todos os seres humanos. Vamos imaginar também hoje essa chama rosa entrando nos presídios, porque todos os nossos irmãos que se equivocam, que infelizmente cometem equívocos, merecem esse amor, merecem se sentir envolvidos pelo amor de Deus, para que possam pouco a pouco purificar seus corações, reformarem intimamente, se sentirem consolados, porque também são pessoas que sofrem, também são, além de devedores, são sofredores. Então vamos imaginar que todos os seres humanos, sem distinção, têm um direito e merecem todo esse amor. Essa chama, ela condiciona a gente a termos mais misericórdia, mais compaixão, mais indulgência para com as faltas alheias, para com as nossas faltas, e trabalha a nossa autoestima. E todos os seres humanos, todos os habitantes desse planeta merecem. Todos têm o direito de receber esse amor. E agora que a gente está emanando essa chama rosa, que está amando e purificando todos os nossos irmãos, vamos imaginar que ela envolva o nosso planeta para trazer esse amor divino a toda a atmosfera, que o nosso oxigênio seja purificado por essa chama, que todo o planeta se envolva dessa fraternidade, desse amor divino que estamos acessando agora. Que essa chama brilhe muito em volta do nosso planeta, que a gente veja a regeneração acontecendo agora, nesse momento. Hoje tivemos uma conjunção de 2 planetas que se aproximaram tanto e vibraram tanta energia positiva para o nosso planeta. E essa chama, ela vai facilitar com que a gente consiga captar essa energia, essa nova era, essa nova visão de vida, a nova humanidade que nós nos tornaremos. E agora essa chama, ela vai voltar, porque ela cumpriu o seu papel, e vai voltando pouco a pouco, retornando, limpando, purificando, e voltando para os nossos lares, limpando o nosso ambiente, purificando as nossas células, o nosso perispírito, e retornando a nós como um presente que vem nas nossas mãos, como uma linda bola rosa brilhante, e ela vai se dissipar naturalmente, suavemente. E vamos agradecer aos mentores espirituais que tutelam esse trabalho da segunda-feira às 20 horas. Vamos agradecer aos mentores da professora Teresa, a vida da professora Teresa, que trabalha arduamente, que grava os vídeos, que dispõe do tempo dela para nos trazer a instrução da doutrina espírita, uma doutrina que ainda é muito complexa, mas que nos colocamos como aprendizes. E que cada ser que está hoje aqui, e cada familiar dos irmãos que estão aqui presentes, se sintam abençoados, amados e purificados com o exercício que fizemos hoje. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, gratidão. Encerramos essa prece, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Assim seja. Gente, um ótimo Natal para todos, com muita luz para todos nós, que a gente possa emanar só vibrações boas, como a Priscila acabou de dizer, para o nosso planeta e para todo esse mal passado.
para todos nós. Um beijo no Feliz coração Natal, de cada gente. um. Orem Um para abraço Jesus. fraterno. Ninguém viu a estrela. Orem para Jesus. Feliz Natal. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal para todos. Feliz Um Natal beijo no coração. Muita paz para todo mundo. Feliz Natal. Boa noite, muito